Quantas vezes você já desejou que existisse uma fórmula mágica, uma receita para você ter uma carteira de investimentos de sucesso? Isso provavelmente foi algo que surgiu depois de um dia longo de trabalho, onde talvez você estivesse preocupado com as suas contas a pagar, talvez pensando em uma viagem com a família, ou até mesmo trocar de carro. E de repente deu aquela frustração em relação ao que é a sua carteira de investimentos atual. Pois é, esse é o tema do nosso vídeo que nós vamos discutir hoje. Como montar uma carteira de investimentos que vai te permitir buscar a vida que você sempre quis. Então dá o seu like, se inscreve no canal, que nós vamos falar sobre as 5 características principais das carteiras dos investidores de sucesso. Isso é um aprendizado que eu trouxe ao longo dos últimos 20 anos, trabalhando com investidores em Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, pessoas que tiveram resultados extraordinários com seus investimentos. Na maioria dos casos a gente está falando de milionários, mas em alguns casos a gente está falando inclusive de bilionários. Então, para a gente começar a discutir isso, eu vou dar um resumo. Quais são esses 5 principais pontos? O primeiro é você pensar em ter uma reserva de emergência. O segundo é você ter objetivos de longo prazo. Terceiro, uma carteira diversificada. O quarto ponto passa por aportes recorrentes. E o quinto é você entender bem o seu perfil de risco. Mas você pode pensar, poxa André, esses aí são pontos básicos, isso aí a gente já sabe, tem muita gente que já sabe isso. Importante a gente mencionar que nós não estamos inventando a roda, mas são fundamentos que a grande maioria dos investidores não segue. E nós vamos poder entrar um pouco mais em detalhe em cada um deles. O primeiro deles é a reserva de emergência. Por que a reserva é tão importante? Porque ela vai te dar uma segurança quando acontecer, por exemplo, algum evento inesperado. Você nunca sabe se vai ser um evento de saúde, ou vai ser algum problema de família, ou emprego, ou o que for que acontecer. Você quer ter uma parcela dos seus recursos alocados com um risco baixíssimo e um prazo de resgate imediato. Porque se acontecer alguma coisa, você quer ter a segurança que você tem os recursos para fazer frente ao que seja esse inesperado que pode vir a acontecer. Nós vamos ver que isso tem uma correlação grande com o segundo ponto, que é a visão de longo prazo. Muitas vezes as pessoas cometem o erro de misturar o curto prazo com o longo prazo. Então você tem lá uma carteira buscando objetivos de longo prazo, que ela tem uma volatilidade natural. No momento em que essa carteira cai, essa pessoa às vezes tem uma necessidade de recurso e às vezes até perde o sono, porque pensa, poxa, mas eu vou resgatar num momento que os investimentos não estão na melhor posição para eu fazer esse resgate, e aí acaba que dá uma sensação de que você está fazendo algo que você não está confortável. Então a reserva de emergência te dá essa segurança. Já esses ativos de longo prazo, aí sim, essa carteira, você não está pensando em dias, não está pensando em semanas, não está pensando em meses, mas você está pensando em anos. Isso aí são os recursos que vão realmente fazer uma grande diferença no seu padrão de vida, na sua aposentadoria, no futuro. Tem um economista americano, Samuelson, que é muito famoso. Ele foi inclusive o primeiro economista americano que ganhou o Prêmio Nobel em Economia. E ele fala o seguinte, que investir deveria ser mais parecido com assistir uma tinta secar ou uma grama crescer. E aí ele completa que se você está atrás de emoção, você deveria pegar $800 e ir para Las Vegas. Então, esse componente mais de oportunidade, de especulação, ele fica separado do que é essa visão de carteira de longo prazo aqui. O terceiro ponto que é importante é a diversificação. Diversificação quer dizer o seguinte, você vai ter várias classes de ativos e ativos que eles combinados no longo prazo vão te trazer a melhor rentabilidade. Não quer dizer que todos vão subir, eles inclusive um vai servir como proteção em relação ao outro. Quando um está indo muito bem, o outro talvez não tão bem, mas quando você olha a ação combinada é como um time de futebol. Vai ter o atacante, tem a defesa, você combina eles todos, aí sim você vai ter o melhor resultado. E aqui tem uma dica de ouro para vocês. Não adianta achar só porque você está em classes diferentes de ativos, você está protegido. Vamos dar um exemplo. Você pode ter ações de diversos bancos, você pode investir num fundo imobiliário que ele está, por exemplo, alugando o que são as agências de um banco e você pode estar investindo num CDB de um banco. Poxa, acontece alguma coisa com o setor financeiro, essa sua carteira vai ser toda afetada. Então a dica de ouro é não só classes diferentes, mas você pensar como que você diversifica em empresas, em setores, para que essa correlação entre os ativos seja a menor possível e te permita equilibrar a sua carteira para o longo prazo. Quarto ponto são os aportes recorrentes. O que isso quer dizer?
você não vai colocar todo o seu dinheiro de uma vez, porque isso representa um risco muito grande, você pegar talvez um momento menos adequado de mercado. Vamos dar um exemplo, se você quisesse começar a investir, e nós estamos aqui na véspera da crise do coronavírus, e você colocar o seu dinheiro, por exemplo, em ações, da noite para o dia você poderia ter tido o seu patrimônio caindo em 40%. Se você tivesse feito tudo de uma vez, dá para entender qual que é esse risco. Se você fizer isso ao longo de vários meses e fizer isso de maneira recorrente, você vai ver que você vai diluir extremamente esse risco e no longo prazo vai ter uma carteira que vai performar muito melhor. Então, sempre tenta ter a disciplina de todo mês, pegar uma parte do que é a sua renda e alocar também para o que é a sua carteira de investimentos. Por último, ponto número 5 é a relação a entender bem o que é o seu perfil de investidor. Hoje em dia, a gente tem uma parcela muito grande da população brasileira que está migrando de conservador para moderado e agressivo. Por que isso? Porque no passado era muito fácil, as taxas de juros muito altas no Brasil. Então, você com juros a 14%, 12%, 10% e a inflação não tão alta, você conseguia ter uma rentabilidade real interessante. Então, o seu patrimônio ele aumentava ao longo do tempo sem você precisar correr riscos. Isso aí não é verdade mais, nem no Brasil, em praticamente lugar nenhum do mundo. As taxas de juros caíram muito. E hoje no Brasil, por exemplo, as taxas de juros estão muito próximas da inflação. Então, estar só na renda fixa muitas vezes te traz uma rentabilidade negativa. Com esses 5 elementos, você tem a faca e o queijo na mão para ter uma boa carteira. Você pensar, então, ter uma carteira diversificada entre ações, fundos imobiliários, uma diversificação internacional, por exemplo, com ETFs ou BDRs, você ter renda fixa, quem sabe até fundos também, isso tudo vai compor uma carteira muito boa. Então, segue o meu canal, aqui a gente vai estar trazendo novos vídeos onde a gente vai estar falando sobre essas carteiras de investimento. Convido já você a postar aqui o seu comentário, tirando qualquer dúvida, perguntando sobre algum assunto, eu vou estar sempre monitorando aqui, vou estar respondendo e inclusive conto com a ajuda de vocês para quais os pontos que vocês acham mais interessantes para a gente trabalhar nos próximos vídeos, tá bom? Aguardo os comentários de vocês e até o próximo vídeo.